Eu vou mostrar para vocês uma lâmina que contém um conceito inicial de penhor. A garantia do penhor pode ser penhor rural, penhor cedular, penhor de recebíveis, direitos creditórios, penhor mercantil, que é o que vai cair no Banco do Brasil. Então o que é o penhor? É o contrato segundo o qual uma pessoa dá a outra pessoa coisa móvel, detalhe importantíssimo, coisa móvel, em segurança, em garantia do cumprimento de obrigação comercial. A pessoa que oferece o objeto, a coisa móvel, em penhor, tem o nome de dador ou devedor. Aqui recebe a denominada credor pignoratício. Já caiu isso aí no Banco do Brasil, fiquem atentos. Credor pignoratício. O dador pode ser o próprio devedor ou um terceiro por ele. Então o que é o contrato de penhor? É um contrato por meio do qual o dador, devedor, oferece, por exemplo, ao banco, eu vou fazer um financiamento do banco, eu ofereço ao banco uma coisa móvel. Esta é a regra. Existe exceção ou existem exceções de coisas imóveis para penhor, no caso do penhor rural. Mas o penhor rural não está nos editais do Banco do Brasil, da Caixa, do BRB, então não cai penhor rural. Não vamos entrar nessa seara porque não estando no edital, simplesmente gerará confusão. O que nos interessa aqui neste momento é o penhor mercantil, que é o mais utilizado por todos os bancos. Regra geral, então, sempre no penhor serão dadas coisas móveis. Esta é a regra. O dador pode oferecer uma coisa dele ou uma coisa de terceiro. Pode, tranquilamente. Eu posso oferecer o veículo do meu pai em penhor de uma dívida minha? Posso, desde que, claro, o meu pai assine concordando com isso. Entendeu? É claro que eu não posso pegar um carro do meu pai, que está em nome do meu pai, e oferecer em penhor ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil não vai concordar. Mas, se eu ofereço um carro do meu pai e o meu pai assina o contrato concordando, não tem problema. Então a coisa móvel pode ser do próprio devedor, como pode ser de um terceiro. O Código Civil estabelece que só pode constituir penhor com a posse da coisa móvel. Um detalhe importantíssimo, aí voltamos ao linguajar jurídico, é interessante que quando eu dou algo em penhor, eu estou empenhando e não penhorando. Cuidado com isso em prova. Então eu pego, por exemplo hipotético, o meu carro, que é uma coisa móvel, ou o meu trator, que é uma coisa móvel, lá da roça, e vou dar em garantia. Vamos falar mais conhecido, que vocês têm mais acesso, o penhor da Caixa Econômica Federal. Você pega joias e vai oferecer à Caixa Econômica Federal. Então, na verdade, você vai empenhar as suas joias. As joias. Numa entrevista recente, o gerente da Caixa Econômica Federal, aqui de Brasília, do setor comercial sul de Brasília, numa entrevista pelo Jornal da Manhã, DFTV, disse assim: o penhor da Caixa Econômica, o empréstimo sob penhor da Caixa Econômica Federal é muito tranquilo. Basta você ir à Caixa Econômica, preencher os documentos, fazer um cadastro, e a Caixa vai penhorar as joias oferecidas por você. Veja bem, olha o que o gerente da Caixa disse. A Caixa vai penhorar as joias. Errado. A Caixa não penhora nada. Você vai empenhar e não penhorar. Serão dadas em penhor joias. Então, quando se trata de garantia penhor, disse que o bem está sendo empenhado. Caso você não pague a dívida, a Caixa Econômica vai pedir pela via judicial a penhora judicial. Quem penhorar é a Justiça. A Justiça vai penhorar as joias empenhadas. A questão de penhorar, ela é utilizada na hipoteca também, que vamos ver hoje, e na alienação fiduciária, vamos ver nas próximas aulas. Então, a hipoteca também, se o devedor não pagar, o credor vai pedir a penhora judicial do bem hipotecado, ou alienado também. Então, cuidado com esse termo
para não se confundir na prova. Se vier na prova, penhor é a garantia onde são penhorados bens móveis. Falso, é uma pegadinha. Não são penhorados bens móveis, são empenhados, são dois verbos completamente diferentes um do outro. Então, prosseguindo, a regra é que a coisa móvel é entregue ao credor. O devedor entrega a sua coisa ao credor, como é o caso das joias, no caso da Caixa Econômica Federal. Para o penhor mercantil, que é o que cai na prova do Banco do Brasil, o que é o penhor mercantil ou industrial? São iguais. Eu tenho, por exemplo, um parque industrial, eu vou dar um exemplo típico, eu tenho uma gráfica e nesta gráfica eu tenho um maquinário. O meu maquinário está fixo ao chão. Apesar da máquina ser móvel, ela foi afixada ali, ela foi imobilizada. Então é claro que eu, ao pedir um empréstimo ao Banco do Brasil, eu vou empenhar aquele maquinário do meu parque gráfico. Eu não vou levar aquele maquinário e entregar ao banco. Então, neste caso, o penhor mercantil, que é específico, o penhor rural também, mas não vai cair na prova, o penhor mercantil vai. Existe uma cláusula chamada cláusula constituti possessório. A cláusula constituti possessório quer dizer que, não obstante a regra geral ser a coisa móvel ser entregue ao credor, no penhor mercantil a coisa continua na posse do devedor. Ou seja, eu, devedor, ofereço o meu maquinário ao banco como garantia em penhor e eu continuo com a coisa, continuo utilizando o meu maquinário e eu passo a ser fiel depositário daquele maquinário. A cláusula constituto possessório é que permite ao devedor permanecer com a coisa como seu fiel depositário. O objeto do penhor, eu vou mostrar uma lâmina que traz os objetos do penhor mercantil, que é o que cai na prova. Podem ser objeto do penhor mercantil coisas móveis, corpóreas ou incorpóreas. Como assim corpóreas ou incorpóreas? Corpóreas eu poderia traduzir, poderia cair na prova também, tangíveis, palpáveis. Incorpóreas, intangíveis. Pode aparecer na prova, tangíveis e intangíveis. Eu posso dar em penhor, por exemplo, joias, um carro, mas eu posso dar em penhor também os meus direitos autorais sobre livros que são incorpóreos, o meu know-how, as minhas invenções, as minhas patentes, marcas, que são bens incorpóreos. Bens fungíveis ou infungíveis. O que são bens fungíveis e bens infungíveis? Fungíveis são bens substituíveis por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. E infungíveis são aqueles que não são substituíveis. Agora, sejam corpóreos, sejam incorpóreos, sejam fungíveis ou infungíveis, todos eles têm que ser passíveis de alienação, ou seja, passíveis de venda, de transformação em dinheiro. Então, no penhor mercantil, podemos empenhar quaisquer bens móveis, fungíveis, infungíveis. Como assim um bem fungível ou bem infungível? Por exemplo, eu sou um comerciante, vou ao Banco do Brasil, peço um financiamento e dou em garantia o meu estoque de café, o meu estoque de Nescau. Eu tenho lá, por exemplo, eu sou um grande comerciante, tenho lá 100 caixas de Nescau. Então, no contrato, ficam empenhadas 100 caixas de Nescau. O Nescau é um produto perecível, eu tenho que vendê-lo, não tem problema. Eu posso ir vendendo o Nescau à medida que vai chegando o momento, desde que eu mantenha 100 caixas de Nescau, vou comprando novas caixas de Nescau e vou substituindo. Por isso a gente diz que são passíveis de penhor bens fungíveis, substituíveis. Por outro lado, eu posso empenhar ao Banco do Brasil também um quadro de Leonardo da Vinci, que tem um valor avaliado em X. Esse bem certamente é infungível, ou seja, é insubstituível. Ele é específico, é único. Tranquilo? Vamos prosseguir. Quando é que extingue o penhor? Quando é que acaba o penhor? Lembre-se que penhor é uma obrigação acessória.
Nós temos um contrato principal e um contrato de penhor acessório. Pode até vir o penhor vir no mesmo contrato, mas a obrigação do penhor, a garantia do penhor é acessória. Extinguindo-se a obrigação principal. Então, primeira hipótese de extinção do penhor. Se a obrigação principal extingue, fatalmente a obrigação principal morre e o acessório morre. Lembra que acessório segue um principale? Acabou a obrigação, acabou o penhor. Segunda hipótese de extinção do penhor. Perecendo a coisa. Como assim perecendo a coisa? Suponhamos que eu tenha dado em penhor um veículo da minha empresa. O veículo pegou fogo, teve perda total. Acabou o penhor? Acabou o penhor. Quer dizer que eu não tenho que pagar a dívida? Não, eu não disse isso. Nós estamos tratando de extinção do penhor e não da obrigação. Não confunda extinção do penhor, da garantia, com extinção da obrigação. É claro que o banco, para se resguardar, ele sempre coloca uma cláusula contratual dizendo: em caso de perecimento da coisa empenhada, fica o devedor obrigado a substituir por outra de igual valor, etc. e tal. Então, o que interessa para nós, e chegar na prova pode confundir o candidato, é o seguinte: quer dizer que se a coisa desaparecer, acaba o penhor? Acaba. O penhor sobre aquela coisa acaba. Agora, a obrigação continua, tá? São duas coisas diferentes. Renunciando o credor. Renunciando a quê? Renunciando ao penhor. Eu sou o seu credor, você me deve, você me havia prestado um penhor do seu carro, eu digo: olha, eu vou liberar o carro, eu não preciso mais da garantia, eu confio em você. Você continua me devendo? Continua me devendo. O que está desaparecendo aí é a garantia e não a obrigação. Então, renunciando o credor. Outra hipótese, dando-se a adjudicação judicial. O que é a adjudicação judicial? Isso já apareceu na prova do BRB, a última prova do BRB, caiu uma questão assim e pode cair de novo. O que é adjudicar? Você me deve, por exemplo hipotético, R$10.000. Você deu em garantia um veículo. Você deu em penhor um veículo. Bom, você não paga a dívida. Não pagando a dívida, vamos ver as possibilidades que eu, credor, tenho. Eu peço judicialmente a penhora judicial do bem empenhado. Eu pedindo a penhora do bem empenhado, posso pedir para esse veículo ir a leilão. Indo a leilão, vamos supor hipoteticamente que esse carro seja arrematado por R$8.000. O que aconteceria comigo, credor? Se ele for arrematado por R$8.000, eu vou apurar R$8.000. Os R$8.000 serão embolsados por mim, credor. Mas veja que a sua dívida comigo é de R$10.000. Se você não tiver nenhum outro patrimônio, eu vou deixar de receber R$2.000, porque eu não tenho mais bens seus para executar. Bom, mas se eu não quiser que o seu carro vá a leilão, eu tenho uma outra opção: pedir a adjudicação. O que é a adjudicação? Eu digo assim para o juiz: meritíssimo, eu não quero que o carro vá a leilão, eu prefiro adjudicá-lo. Adjudicar é fazer, a justiça vai passar para o meu nome o seu veículo, pelo valor venal. Então, o veículo que você tem será passado para o meu nome, credor. É claro que se o carro, se a sua dívida é de 10.000 e o carro vale 10, com a adjudicação extingue-se o penhor. Se o carro vale 12 e a dívida é de 10, se eu adjudicar, o carro vai para mim por 12.000, eu sou obrigado a devolver para você 2.000, porque a sua dívida comigo é só de 10. Então, quando é que interessa ao credor pedir a adjudicação? Em regra, quando o valor do bem for o valor da dívida, para empatar e liquidar. Mas nada impede que o credor peça a adjudicação, mesmo que o valor do veículo seja menor ou seja maior. Sendo que, se o valor do veículo for menor na adjudicação, o credor continua com direito de executar a diferença. Se o valor do veículo for maior, o credor é obrigado a devolver a diferença para o devedor. Tranquilo? Isso chama adjudicação. Outra possibilidade de extinção do penhor é a remissão com 2 S. Por que você está falando remissão com 2 S? Porque nós vamos ver daqui a pouco a remissão com C cedilha.
O que é a remissão com 2S? Remissão com 2S é perdão da dívida. Agora sim, quando você diz assim, o credor renunciou ao penhor, ou seja, ele não quer mais o penhor, a dívida continua. Quando você diz assim, houve remissão com 2S, quer dizer que o credor perdoou a dívida. Se perdoou a dívida, o penhor perdeu, porque a dívida é o principal, houve o perdão da dívida, acabando a dívida, acaba o penhor. Tranquilo? Ou ainda, extingue-se o penhor pela venda do bem autorizada pelo credor. Pode acontecer de você dizer para mim, Cabral, o meu irmão quer me comprar o carro por 10 mil. Você autoriza? Eu sou o credor, autorizo. Você vende para ele e ele paga diretamente a mim. Então, pela venda extrajudicial do bem, autorizada pelo credor, extingue-se também o penhor. No penhor mercantil, aqui está, no Código Civil fala penhor industrial e mercantil. Não tem problema porque é a mesma coisa. Então, o que cairia na prova é o penhor mercantil, que tratam-se dos mesmos bens do penhor industrial. O que pode, quais são as coisas que podem ser objeto de penhor mercantil? Máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, instrumentos instalados em funcionamento, com os acessórios ou sem os acessórios. Podem ainda ser objeto de penhor mercantil animais utilizados na indústria, por exemplo, semoventes. Semoventes são animais de tração, o cavalo, o burro, o boi de carro, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Então esses são os objetos passíveis ou possíveis de serem empenhados no penhor mercantil. Constitui-se o penhor mercantil mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis, questão de prova. Não obstante o penhor ser sobre coisas móveis, cuidado, penhor recai sobre coisas móveis, mas estamos tratando agora de penhor mercantil, que é o que está no edital e cai no concurso do Banco do Brasil. O penhor mercantil são maquinários. Nós vimos agora aquelas coisas que são objetos do penhor mercantil. Então, o contrato de penhor ele pode ser público, ou seja, em cartório, pode ser particular. Sendo público ou particular, não interessa, deve necessariamente ser levado a registro no cartório de registro de imóveis, à margem do registro do imóvel onde estão localizados os bens. Então, por exemplo, eu tenho uma gráfica localizada em tal endereço, eu ofereço ao Banco do Brasil aquele maquinário, o Banco do Brasil pega o contrato de penhor e registra no cartório de registro de imóveis, onde à margem do registro do imóvel, onde está ou estão localizados os bens empenhados. Tranquilo? Cuidado, porque em outras circunstâncias, que não é o nosso caso, no penhor comercial normal, o contrato deve ser registrado em registro de títulos e documentos. Mas nós estamos tratando aqui de penhor mercantil. Por isso, o registro é em cartório de registro de imóveis.